Oi, eu sou a Fabi Boechat e hoje vamos abordar um assunto muito explorado nas redes sociais de maneira geral, porém de uma forma diferente. Milhares de pessoas postam diariamente o quão felizes e bem-sucedidas suas vidas são morando fora do seu país de origem. Não digo apenas brasileiros que vêm para Portugal ou para outros países, pois Portugal é um dos países com mais emigrantes da União Europeia. Há milhões de pessoas no mundo que emigram e passam por esse mesmo processo. Inúmeros são os motivos que levam as pessoas, muitas vezes com filhos, a buscar uma vida diferente em outra cultura. Mas tudo são flores mesmo? É essa perfeição que vemos nas redes sociais? Vale a pena abrir mão de suas conquistas, sejam elas quais forem, para arriscar uma nova vida? Tema de hoje: o que te motiva a sair do seu país de origem? Bora? E não se esqueça, se gosta dos nossos conteúdos, já deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e se está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Críticas, elogios e sugestões, deixa nos comentários. Um dos motivos pelo qual tivemos a ideia da criação desse canal era compartilhar com as pessoas a nossa experiência morando fora do nosso país de origem. As dúvidas, angústias e medos, ainda no período de planejamento, onde passávamos a maior parte do tempo pesquisando o máximo possível para minimizar as perdas. As dificuldades que fomos encontrando com o passar do tempo, com o clima, evolução dos filhos, aceitação à nova cultura, trabalho, renda, falta dos entes queridos e etc. Mas, principalmente, para compartilhar com as pessoas pensamentos ou dificuldades que tivemos que foram em grande parte potencializadas com as pesquisas que fazíamos a partir da nossa euforia em sair logo do país, que nos induzia a procurar apenas os aspectos positivos, minimizando os riscos, e nos levavam às pessoas que mostravam apenas as maravilhas de se morar fora. Até mesmo as dificuldades eram pormenorizadas e quase comemoradas por alguns deles. Ótimos empregos, salários altíssimos, tudo muito fácil e barato, como aluguéis, carros e até mesmo compra de imóveis. No início de 2013, um dos primeiros países que pesquisávamos era o Canadá. E até as maravilhas de se morar na neve ou em temperaturas próximas de zero, as pessoas mostravam. Após o quarto inverno aqui, sem neve, esse frio não tem a mínima graça, e eu nem imagino a neve. Sabemos o quanto nos boicotamos quando queremos muito alguma coisa. Temos a tendência de engrandecer os aspectos positivos e minimizar os negativos. E quando decidimos sair do país, não é muito diferente. Não há uma ordem de relevância nos tópicos que eu vou comentar, afinal essas prioridades são muito pessoais. Nem mesmo eu e meu marido colocávamos essas questões na mesma ordem de prioridade. Vou começar por algo que parece óbvio, mas que já se enquadra nesse fator de confusão causada pela euforia. Tenha certeza daquilo que busca. Por exemplo, se a violência é um tormento para você, procure entender ou identificar se você está realmente vivendo isso ou se está potencializando seus pensamentos através de notícias, vídeos e mensagens recebidas em redes sociais de regiões que podem ser até distantes de você, mas que esse contato diário, tóxico, possa causar essas síndromes do pânico que o levam a achar que tudo aquilo acontece ao seu redor. Não era esse o nosso caso, mas conhecemos pessoas que vivem numa condição relativamente controlada com relação à violência no Brasil. Condomínios fechados, com bons empregos e uma condição financeira que os deixa bem mais distantes do que eu vivia com a minha família, por exemplo. Outro fator muito relevante que percebemos que é um dos que mais leva as pessoas a saírem do país são os empregos. Mas não é aquela pessoa qualificada, morando no seu país de origem, que recebeu uma proposta de emprego ou foi selecionada num processo seletivo com toda a estrutura de mudança para ela e sua família. São aquelas
que com pouco ou nenhum planejamento, que vão em busca de um sonho porque conheceram a história de pessoas que conseguiram e embarcaram na mesma direção. Sim, algumas pessoas conseguem, mesmo com pouco ou nenhum planejamento, mas infelizmente a quantidade dos que não conseguem é muito maior, mas as histórias deles ninguém para ouvir. Conhecemos algumas pessoas aqui ao longo desses anos que passaram por situações muito complicadas até conseguirem voltar para o Brasil. Falta de dinheiro, dificuldade de conseguir emprego, pois estavam em situação irregular com relação aos seus vistos, e até mesmo dificuldades de terem onde morar, pois com pouco dinheiro e sem as documentações devidas, fica mais difícil ter sequer um contrato de arrendamento. E diziam que o sonho tinha se transformado em pesadelo. Bem, não vou pormenorizar as dores, pois eu vi pessoas em situações realmente difíceis, mas a vida é feita de escolhas e fazemos essas escolhas todos os dias. Essa frase aprendemos logo assim que chegamos aqui e tivemos uma belíssima lição. Como eu já contei em outro vídeo, meu marido veio antes de nós, pois as aulas do mestrado já haviam começado e ele ainda precisava preparar a estrutura para nossa chegada. Poucos dias antes da gente chegar, ele conheceu um rapaz, também brasileiro, que morava na Alemanha, mas estava passando férias aqui em Portugal. Mesmo em poucos dias de contato, ele foi capaz de nos ajudar em muitas reflexões. E logo no início da nossa jornada, pois algumas das questões que mais conversávamos no Brasil e que tínhamos como dificultador em sair do país e deixar tudo para trás, era com relação aos nossos parentes. E ele contava que decidiu ir para a Alemanha para um doutoramento e até tinha planos de voltar para o Brasil. E ao completar um ano, arrumou o que ele chamava de o emprego, mas que sequer teve tempo de comemorar, pois na mesma semana recebeu a notícia do falecimento da sua mãe. Já fazia alguns anos entre o acontecimento e aquele momento que conversávamos. Ele já havia se estabelecido por lá e vivia uma vida financeiramente tranquila, que segundo ele, sempre sonhou, mas que dizia que trocaria tudo o que havia conquistado até ali para ter vivido o último ano da vida da sua mãe ao seu lado. Disse-nos que vislumbrava uma coisa que parecia ter muito valor na época, mas havia descoberto que o que tinha de mais valioso acabou deixando para trás. E foi ele que disse pra gente: vocês não escolheram deixar tudo para trás, vocês escolhem isso todos os dias. Talvez essa experiência, logo no início, tenha nos guiado nos passos seguintes, pois sempre lembramos que as escolhas são diárias. Então, quando as pessoas nos perguntam como é morar fora do país de origem, querendo saber todas as maravilhas que nós vivemos, é complicado simplificarmos nossa opinião, pois o que às vezes é valioso para mim pode não ser valioso para você. E um dos maiores dilemas enfrentados por nós que decidimos fazer essa escolha é mesmo nos afastarmos de quem amamos. As pessoas dizem que a internet encurta as distâncias e minimiza a saudade. Até concordo com essa ideia, mas é impossível pela internet meus filhos terem uma relação com a comida dos avós, por exemplo. A minha mais velha ainda lembra das coisas gostosas que a avó fazia para ela, os mimos, os doces, o carinho, os encontros nos fins de semana ou as participações nas festinhas da escola e aniversários. É saber que seus filhos crescerão sem o aconchego da casa dos avós. É abrir mão da oportunidade dos seus filhos e sobrinhos terem a relação próxima de primo e irmãos crescendo juntos que nós tivemos na nossa infância. Vou lembrar ao longo do vídeo, são questões relevantes que precisam entrar no seu planejamento de mudança de país. Não estou afirmando o que vale ou não a pena. O deslumbramento do futuro encantado, por vezes, desvaloriza o presente tão rico que temos. Meu marido comenta, por exemplo, sobre uma das coisas que ele sente muita falta, que são os eventos com a galera do futebol nos sábados de manhã, acompanhados de churrasco e resenha. Não é que não tenha aqui ou não possa ser construído, mas é que fica para trás. Para muitos, isso pode ser irrelevante.
E não é para vocês que eu falo, e sim para pessoas que fazem mesmo um planejamento detalhado para esse próximo passo e que às vezes esquecem daquilo que parece ser um mísero pormenor. Voltando à linha de pensamento que falávamos sobre empregos, um outro ponto muito relevante a se pensar é com relação à sua carreira. Quantos anos levou para se qualificar? Quanto investiu para chegar ao nível que está hoje e o quanto a sua carreira ou profissão representa para você? Pois muitos esperam simplesmente mudar de país e continuar com a mesma trajetória profissional e o mesmo nível de salário. Mudar de estado já é complicado, imagina mudar de país. Mais uma vez, há quem consiga seguir o mesmo padrão e outros até que melhoram muito. Mas estes, apesar de serem os mais divulgados, são sem sombra de dúvidas a minoria. Coloque no seu planejamento a possibilidade de ficar um período, às vezes mais longo do que gostaria, afastado daquilo que você se identifica profissionalmente. Também não são raros os casos que conhecemos aqui ao longo dos anos de profissionais respeitados e qualificados em suas profissões em seu país de origem, que levam anos em outros empregos até conseguirem voltar à sua antiga área de atuação. Não é uma questão de orgulho ou vergonha. Algumas pessoas acabam levando para esse lado. É mesmo uma questão de avaliar se vale a pena tantos anos de graduação, mestrado, doutoramento, ou mesmo que seja um técnico altamente qualificado. Tanto dinheiro e tempo investido naquilo que te realiza profissionalmente para morar em outro país, fazendo algo pelo qual você não encontra motivação para sair da cama de manhã, entende? Conhecemos profissionais muito bem-sucedidos em suas carreiras construídas com tanto sacrifício, noites de sono perdidas, fins de semana longe da família, para chegarem a um determinado patamar e simplesmente abrirem mão de tudo. E vou além. Empresários que construíram e cuidam há décadas do seu negócio, gostam e são bem-sucedidos no que fazem, mas se atormentam com o fato de precisarem mudar de vida, amarrando a isso a ideia de mudança de país. E se forem um casal, tenham a empatia pelo cônjuge, pois às vezes eu quero algo e para isso meu parceiro ou parceira deve abdicar de tudo que ele acredita e busca, porque eu sei o que é melhor para nós. Sim, pode mesmo valer a pena renunciar a tudo isso. Quem conhece a nossa história sabe que foi exatamente o que fizemos. Nos primeiros anos aqui, trabalhei de auxiliar de cozinha na restauração e em 2 empregos ao mesmo tempo, com limpeza. E com satisfação e alegria, pois o projeto para a família é muito maior do que a minha contribuição como indivíduo. A intenção não é ser pessimista ou negativa. A questão que trago é: isso tem que fazer parte do planejamento de vocês. Pois ver o testemunho de engenheiros que limpavam banheiros nos primeiros anos morando em outro país e depois viraram profissionais de sucesso, ou investidores que chegaram no país sem um centavo e agora tem uma marca que vale milhares de euros, é muito comum nas redes sociais. Mas como eu já disse mais de uma vez, esses relatos representam uma parcela ínfima daqueles que foram em busca do sonho de morar fora. Outro fator que muitos pormenorizam e torcem para que aconteça, no caso dos brasileiros que moram numa região muito quente o ano inteiro, é o clima frio. Quando moramos nas regiões quentes do Brasil, sonhamos em morar num lugar frio. Reclamamos do calor diariamente e o quanto é desagradável e incômodo em uma série de situações. Eu era uma dessas pessoas, mas muitos não percebem os benefícios desse clima. Quem mora em regiões de praia tem a possibilidade de ir à praia sempre que tenha um dia livre. Churrasco com os amigos quase toda semana e fazer várias atividades ao ar livre o ano inteiro. Até chegarmos no frio. E dizem que Portugal é o melhor clima da Europa. Lembro que lá em 2013, como falei, vídeos que mais víamos eram de brasileiros que diziam adorar morar na neve no Canadá e achávamos que aquilo seria incrível pra gente. Aqui em Portugal, por conta das baixas temperaturas já no outono, emendando o inverno, praia, churrasco e futebol para nós estão adiados. A quem goste realmente e não veja problemas, não acredito que um surfista apaixonado por surf ficará fora do mar durante tantos meses,
mas levem o fator clima em consideração. O hábito é outro fator que é preciso entrar no seu planejamento. Dei o exemplo do meu marido com o futebol de sábado com os amigos, mas há inúmeros hábitos e aí cada um tem que avaliar o seu. Temos amigos que participam de grupos de escoteiros que são referência para centenas de crianças. Outros que possuem fortes laços com as comunidades religiosas que estão inseridos e participam ativamente do dia a dia dessas comunidades, com funções importantes nas obras. E também aqueles que a cada semana estão numa roda de samba diferente. Percebam que há muitos aspectos diferentes a se considerar. De um extremo a outro, só você é capaz de definir aquilo que tem valor e o preço que se paga por renunciar a isso. Eu sou Fabiane Boechat, inscreva-se nesse canal, deixa seu like, seu comentário é muito importante para nós. Um beijinho e até a próxima!